Considerada a capital do Vale do Paraíba, São José dos Campos tem mais de 730 mil habitantes e seu crescimento foi pautado no setor industrial, aeronáutico e tecnológico. Mas temos mais a oferecer. Quem anda pela cidade de início pode achar que há poucas opções de vida noturna, que faltam restaurantes, bares, teatros e casas de show. Enfim, faltam opções para um bom entretenimento, mas não é bem assim não, viu? Então, para a gente conversar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o empresário Vinícius Veneziani e o Antônio Ferreira Júnior, que é presidente dos Senhores aqui de São José dos Campos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Vou começar com você, Vinícius. Conta um pouquinho, por que você decidiu entrar nesse ramo, investir? Lá atrás você já achava que era um setor que abriria portas, que mudou muita coisa, né? Se a gente pensar de antigamente para cá, nesse ramo. Assim, eu estou no segmento faz pouco tempo, né? Assim, são 7 anos nesse segmento de entretenimento e vida noturna em shows. Porque eu, como cliente, eu achava um absurdo não ter uma casa de shows aqui em São José. Se eu quisesse ir para um show, para um bom show, eu tinha que ir para São Paulo ou para outras cidades do Vale do Paraíba, né? E aquele cliente que eu tenho hoje, que trabalha aqui, que ganha seu dinheiro aqui, tinha que sair de São José para gastar seu dinheiro em outras cidades. Eu não concordava muito com isso. A gente fez uma pesquisa de mercado, muito bem feita por sinal, e entendemos que estava faltando esse segmento aqui em São José. A gente consegue fazer lá shows, teatro, casamento, formatura, sabe? E depois de 6 meses da casa funcionando, a gente percebeu que a região estava tão carente com esse tipo de produto, com esse tipo de espaço, que nossa agenda ficou lotada já em 6 meses. Então, mostrou que realmente a gente tinha demanda da cidade, não precisou trazer nada de fora. Já era uma demanda, já era uma necessidade da cidade para esse setor. Antônio? Olha, na verdade, a minha família está nesse negócio, né? Eu sou dono de restaurante, sou presidente do sindicato e dono de restaurante. Na verdade, a minha família está nesse negócio desde 75. Então, há 47 anos, quer dizer, eu passei minha adolescência dentro de um... Não era nem nascido ainda, cara. Passei minha adolescência dentro de um restaurante, aí saí de São José, estudei, fiz faculdade, trabalhei depois na Embraer, enfim, né, assim, minha coisa pessoal. E depois eu voltei e fiquei, e assumi, né, quer dizer, o restaurante junto com os meus irmãos. E nessa eu estou há mais de 25 anos, eu pessoalmente. Então a minha família há mais de 47 anos, eu há 25 anos. E é um negócio tradicional, de família, e dá um prazer você ver, como a gente estava conversando agora. Tem quantos anos lá o restaurante? 54. É o mais antigo de São José. E aí dá um prazer você ver assim, pô, eu trouxe um pessoal de fora que foi lá, falou, nossa, e quando voltou para São José, falou, quero comer aquele, né, o peixe e tal. Acontece muito. Então, isso pra gente é um prazer. É um trabalho danado, né? Sim. Sábado, domingo, feriado, chuva, sol, mas dá prazer também. E como que vocês dois definem entretenimento, noite aqui na cidade? O que vocês definem? Olha, eu acho assim, o entretenimento ele está dividido lá entre pra gente, no caso, né, entre festas e shows, né? Formatura é um caso à parte, formatura é uma data específica que a pessoa estudou e tal. Festas são as festas mais longas, normalmente elas começam lá 10 horas da noite e acaba 6 horas da manhã do outro dia. Vários artistas na mesma noite. Show é aquele show que o cara vai para assistir aquele determinado artista. Nós temos ainda diferentes faixas etárias, né? Tem a molecada, que é mais fácil tirar eles de casa. Qualquer coisa que você fizer, a gente fala que eles são da bagunça, assim, eles gostam de ir para lá independente do que está tocando. E você tem o pessoal mais velho, acima dos 35, que a gente classifica, que é um pouquinho mais difícil tirar o cara de casa. Então você não pode fazer muitos shows para esse segmento. E tem que ser um show mais curto, o cara não aguenta varar à noite, né? Nossa. Você vai falar, que hora que começa o show? 1h da manhã. Né? Então o cara já sai de casa reclamando. Nem vai. O cara já sai de casa reclamando. Então tem que ser um show um pouco mais curto, sabe? Então assim, a gente tenta mesclar entre festas e shows, né? Para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e satisfazer a demanda da região aí da melhor maneira possível. E tem também, né, quer dizer, além do que ele falou, tem os bares com música ao vivo, né, que fazem parte aí do entretenimento.
a gente fala bar, mas quando fala bar, é bar, restaurante, pizzaria, enfim, tem uma série de coisas, né, de estabelecimentos, digamos assim, que tem esse tipo de entretenimento. E tá difícil em São José, viu? Tá difícil. Eu acho que é bem interessante ter, né, essa vida noturna. É muito importante, inclusive, para a gente fala de São José, uma cidade a gente vem trabalhando para melhorar o turismo, aumentar a quantidade de eventos em São José, mas não digo eventos musicais, eu digo eventos assim, reunião dos cardiologistas, o congresso de cardiologia, sabe, esse tipo de coisa. Né? Ampliar, que vem 1000 pessoas, sei lá, uma ideia. Claro. Mas aí, como é que você vai falar, olha, só que é o seguinte, viu, pessoal, às 10 horas, 10h30 não tem mais nada. O bar não pode ter música ao vivo. A cidade morre depois das 10. Você não tem onde comer, só se for, enfim, numa padaria 24 horas, que tem uma ou outra só. Poucas ainda. Então, não pode ter esse tipo de restrição. E a gente, né, eu falando como sindicato de hotéis, restaurantes, a gente vem trabalhando esse tema, tentando melhorar a condição para que os bares tenham como oferecer esse tipo de serviço já faz algum tempo, porque senão fica difícil você conseguir atrair esse tipo de evento, sendo que você não tem uma vida noturna. Tem que ter. Agora, e a gente vem trabalhando também o seguinte, para você conseguir fazer isso funcionar, tem que estar a casa, né, enfim, a empresa funcionando, o munícipe feliz e o poder público municipal também. Então a gente tem que satisfazer esses três. Não dá para botar uma banda de rock do lado de um prédio, uma coisa residencial. Sim. Pegando esse gancho que você comentou, Antônio, você falou sobre a lei do silêncio, que há alguns anos tem gerado discussão aqui na cidade, tanto por parte dos artistas que foram prejudicados financeiramente também, e até os senhores reivindicou. Em que pé que está essa situação atualmente? Tem uma regra clara? Vocês ainda estão tentando negociar? Então, o que aconteceu assim, durante a definição da lei de zoneamento, né, com a mudança da lei de zoneamento, foram estabelecidas algumas regiões que poderiam ter bar com música ao vivo. Como o Vinícius disse no começo da nossa conversa aqui, se você tem um imóvel e vizinho tem um imóvel residencial, vizinho lateral ou no fundo, você não pode ter música ao vivo. Então, determinadas faixas, né, de avenidas espalhadas aí pela cidade, você pode ter a música, bar com música ao vivo. Mas o que acontece? A regra não é clara. O que nós fizemos? Nós pegamos um exemplo de outras cidades e fizemos um projeto de lei para assim, vamos colocar regras para que as empresas tenham música ao vivo. Vamos estabelecer regras. Como? A gente fez esse projeto de lei, trouxe para a Câmara e também mandamos para o Executivo, para que a gente comece, isso aí tem que ser, na verdade, o Executivo, que faz uma proposta e manda para a Câmara discute, aprova ou não aprova de alguma, enfim, né, e aprova alguma coisa. E o que aconteceu que não foi para frente, mas o que a gente estava propondo lá? Baixo impacto, violão e voz, aí pode funcionar até tal hora com uma determinada condição. Médio impacto, voz, violão e mais 2 instrumentos, um horário e uma exigência um pouco maior. Você quer balada? Quer ter uma casa de balada? A exigência é essa aqui. Sim. Por quê? Investimento em acústica, enfim, uma série de tratamentos para que o ruído não vaze acima de um determinado nível. E a gente propôs isso, né? Porque aí eu quero ter um bar com música ao vivo. Cumprir a regra, toma o alvará. Você não precisa daquela exigência toda de uma balada. Sim, é diferente, voz e violão. É muito menor, muito menor. Muito menor. Então, assim, só que o que a gente estava propondo, assim, definir a regra, definida a regra, a Câmara aprovou, está funcionando, o investidor lá, ele cumpriu a regra, toma o alvará e vai trabalhar. O que a gente hoje acontece, ninguém consegue tirar um alvará para música ao vivo na cidade. Até emendando o assunto, é assim, ó. O que é importante a gente entender é que, além da mão de obra do músico,
que ele precisa trabalhar, né? Há um estudo de que quando tem música ao vivo, o cara fica muito mais tempo no bar. Consumindo. Ele fica consumindo. E consumindo significa gerando economia, né? Sim. Virando a economia, trazendo mais receita para o município, porque aqui nós estamos falando ainda em turistas, né? Porque Sim. São José dos Campos ainda tem esse polo turístico das pessoas que vêm de fora para cá para trabalhar e que precisam desse entretenimento meio que durante a semana ali. E isso que o Tony falou assim, é importante você ter essa divisão, sabe? O cara que quer colocar um voz e violão lá, não pode ter a mesma regra de uma casa de shows que nem a minha, por exemplo. Assim, é totalmente diferente. Né? Claro que o funcionamento vai ser diferente, ele não vai ficar até 2 horas da manhã, olha, só que você pode trabalhar, não me lembro exatamente como foi, até as 11. Por que não pode trabalhar até as 2? Pode, deixa ele desde que não vaze, né, o ruído não vai vazar lá, acabou. Deixa o cara trabalhar até as 2 horas da manhã. E acaba influenciando também, a gente falou, obviamente, na economia de todos os lados e também de outros empresários investirem na cidade, né? Porque Sim. justamente não tem essa regra clara, acaba afetando essa questão também. E uma outra coisa que acaba acontecendo que não é legal, e a gente sabe que os donos que fazem, eles simplesmente colocam a música ao vivo e vão tocando, claro. E vão pondo, porque o que vai acontecer? Porque o artista precisa trabalhar também. O artista precisa, e ele tem esperando. empregado, e ele precisa virar, ele abre à noite se não tiver esse tipo. É um produto muito interessante a música. Então, e ele abre até o dia que alguém denuncia, vai à prefeitura, ele leva uma multa, negocia, ajusta. Por quê? Porque ele precisa trabalhar. Então, assim, por que não a gente estabelecer essa regra em comum acordo? O munícipe, o investidor, né, o empresário e o poder público municipal. Eu acho que a gente já poderia ter feito isso há muito tempo, mas felizmente não conseguimos. São José dos Campos hoje é uma cidade atrativa para se investir? No meu segmento, sim. Assim, olha, eu acredito que sim. Dados da prefeitura, até estou puxando aqui pela memória, mas de julho de 2021 a julho de 2022, dobrou o número de bares em São José. Claro que isso tem várias explicações. Desemprego, a pessoa perdeu o emprego, investiu. E tem também, a gente vê que um monte de coisa abriu. Tem também quem vê uma oportunidade de investimento, aí faz a pesquisa de mercado, aí cada um tem o seu método aí para poder investir, mas que aumentou muito a quantidade de bar, aumentou sim. Então eu entendo que tenha espaço, não sei se tem espaço para todo mundo, porque daqui 2 anos metade disso aí não conseguiu continuar, mas Vou dar uma saturada também, né? Tem que ver um nicho específico. Assim, no meu espaço lá, a gente praticamente não tinha ou não temos concorrente até então. Né? Uma casa de shows, aqui nós não temos, só lá o Palace Sunset. Mas acaba abrindo para outros segmentos que o cara consegue montar uma estrutura temporária, né? Faz um evento lá de final de semana e desmonta de novo. Né? Temos uma arena, que é a Arena Farmaconde lá, que é um espaço, é um ginásio de esportes, mas também vem fazendo shows. Consegue fazer, né? Consegue fazer. Ele tem uma limitação de horário lá também, por conta do zoneamento, mas ele também consegue fazer shows, consegue fazer feiras, consegue fazer palestras. Então, isso mostra que... Tem até um dado da prefeitura que eu posso passar para vocês depois, comparando antes da pandemia com depois da pandemia. Né? 2019, falo por mim, nós fizemos 72 eventos, foi um recorde nosso até então. Hoje, 2022, nós já passamos de 80. Nossa. O ano nem acabou ainda. Então, assim, com dados da prefeitura, parece que teve um aumento de 119%, se eu não estiver enganado, o número de eventos licenciados pela prefeitura, né, nesse período de 2022. Tá joia. A gente vai fazer a nossa primeira pausa de hoje, então, e já o Diálogos da Cidade está de volta para a gente falar sobre a noite joseense. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade e hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o empresário Vinícius Veneziani e o Antônio Ferreira Júnior, um dos empresários, para a gente falar sobre a noite em São José dos Campos. E para a gente retomar esse segundo bloco, a gente vai exibir uma reportagem que eu fiz pela noite aqui da cidade. Vamos conferir?
Pode não parecer, mas São José tem sim sua economia noturna. A gente está aqui agora no Vila Ema, na região central da cidade, e a gente vai conhecer como funciona a noite joséense. Vamos lá? A Dona Maria e o seu Antônio são aposentados e gostam de aproveitar o tempo livre, viu? O passeio predileto dos dois é um barzinho com música boa. Vocês costumam sair bastante, frequentar a noite de São José? O que vocês acham da vida noturna aqui da cidade? Eu adoro, né? Acho maravilhosa. A gente só não sai todos os dias porque não dá para beber todos os dias, não dá para gastar todos os dias. Pela gente, a gente saía todos os dias, né? A gente sai umas 3 vezes por semana. Todo dia, se pudesse, todo dia eu sairia. É que não dá, né? Somos aposentados. O Rafael também gosta de sair. Sempre que está pela cidade, curte a noite joséense com os amigos. Mas ele acredita que devia ter mais opções na cidade. O que você acha da vida noturna aqui da cidade? Eu acho que pode melhorar bastante. Acho que tem pouco... É uma cidade que tem muito jovem, não tem muito lugar para jovem, então tem muito para bar. Eu acho que podia melhorar bastante. Assim, O que você acha que falta assim, para os nichos distintos? Acho que mais bar, mais festa, assim, local de festa, de evento, porque São José é muito grande, eu acho que ele tem estrutura para fazer isso, para investimento. A Giovana e a Fernanda são amigas e também gostam de sair para um bom bate-papo e conhecer pessoas. Mas, segundo elas, São José devia expandir as opções. Num só lugar, ter bar, música e danceteria, por exemplo. Mais balada, coisa para dançar, assim. Acho que é isso. Para você, o que você acha da noite joséense? Então, eu também gosto, mas às vezes eu acho que é um pouco desanimada, igual ela falou. Porque, por exemplo, às vezes eu vou para outras cidades, tipo em Marília, e eu vejo que tem ruas lotadas de barzinho, assim, e as pessoas ficam cantando, tem música ao vivo, esse tipo de coisa que torna um pouco mais agradável, sabe? A noite é de glamour e diversão para alguns, mas não para todos, viu? A Fabiana é prova disso. É um horário bom, porque a gente acaba acostumando, né? Mas é bem exaustivo, porque o sono da noite não é o mesmo que o do dia, né? Então a gente chega em casa, até o corpo dormir já é 5 horas da manhã. E não tem nada de glamour, né? Não. Glamour é só nós mesmo. A gente que é o glamour de trabalhar à noite. Mas a diversão é garantida. Tem alguma história que você recorda, alguma situação que você vivenciou à noite? Vocês aqui, de certa forma, acabam também proporcionando, né? Vem família, vem amigos, enfim, devem presenciar muitas coisas. Tem alguma situação que te marcou de alguma forma, de repente inusitada, bacana? No mesmo como você falou, eu lembrei. Uma vez tinha um pessoal numa mesa, e aí chegou mais 3 moças na outra mesa. A moça era a namorada do cara, o cara estava com outra menina aqui, e ela viu ele, desceu do Uber e veio. Sentou na mesa de frente com ele e não falou nada. Ficou só ali bebendo até ele levantar e ir embora com a mulher. Bom, assistimos a essa reportagem, eu acho que a questão campeã foram pedidos por mais baladas, danceteria, naquele casal. Não, primeiro que eu gostei deles, hein? Casalzinho. Saem bastante, Casalzinho, né? nossa, sai 3 vezes por semana. Mais que muito jovem, né? Mais que Mais do muito que jovem. muito jovem. Mais do que eu. Já que eu sou jovem também. Vocês gostariam de fazer algum comentário específico? A gente viu do ponto de vista dos jovens que falta mais opção. Um bar, igual a gente comentou aqui em Taubaté, outras cidades que tem uma avenida cheia de bares e tal, as pessoas se misturam mesmo. Sim. Mais balada. Acho que a reclamação deles é pertinente, né? Assim, levando em consideração uma cidade menor, que a nossa vizinha aqui, que é Taubaté, tem a Avenida Itália lá, vários barzinhos na sequência, tá? Eles conseguem ter essa vida noturna muito mais ativa do que São José dos Campos. Eu acho que eles estão certos, a reclamação é pertinente, assim. E eu acho que essa reclamação deles, também concordo plenamente, mas ela esbarra na dificuldade que a gente tem de conseguir alvará para funcionamento de bares com música ao vivo. Eu acho que isso não adianta você ter o bar, você tem que ter a música, você tem que ter o entretenimento. Tem que ter a música. A música é muito importante. E como não consegue alvará, então alguns se arriscam lá, né? Não deveriam, mas se arriscam, enfim. Mas ficam com esse receio, né? O medo da multa. Daí você acaba não fazendo um investimento adequado, porque exatamente. você não sabe se aquilo vai ser
se vai ter uma longevidade ou não. Sabe? Sim, tudo muito Mas incerto. então, por isso que eu volto assim, precisamos resolver o problema central, que é o problema da definição da regra para se ter a música ao vivo. Resolvido isso, esse problema deve diminuir. Acabar nunca vai acabar. Sim, mas... Porque as pessoas sempre vão querer mais, né? Sim, vão querer diferente. Sempre, vão querer, assim. A hora que cansou de um, vai outro. Daí o cara quer um bar temático. Isso. Daí o cara quer uma balada, o cara quer uma festa que solta espuma. Tudo bem. Mas assim, se a gente tiver... Tem que ter a regra. Se a gente tiver uma regra que as pessoas consigam se adequar com facilidade, porque também não adianta você ter uma regra que é inexequível. Não, sim. Você tem que ter uma regra que as pessoas consigam se adequar, né? Nesse patamar de escalonamento, eu acho super importante. Mas assim, o empresariado, você pode ter certeza absoluta que faz a parte dele. Eu acho também. Porque como a gente viu, tem mercado, né? Sim. Existe mercado para esse pessoal. É uma cidade grande, vem muita gente Vem de fora gente de também, fora, então o público tem. E se a gente tiver essa regra funcionando adequadamente, as pessoas vão investindo, fazendo coisa legal dentro da lei, os vizinhos vêm para cá também. Quer dizer, as cidades vizinhas, existem jovens que vão começar a vir para cá também. Nesse ponto que eu queria tocar com vocês. Né, o Vinícius mesmo falou que antes você ia muito para São Paulo, antes de ter essa casa de shows aqui na cidade. Vocês percebem que vem muita gente, não digo da capital, mas das outras cidades do interior mesmo, ou até Alto Tietê, que está ali do lado, vem para São José dos Campos, Guararema, Mogi, outras cidades também do Vale. Qual que é esse perfil que costuma vir para cá? Eu recebo bastante gente do fundo do Vale, vem do fundo do Vale ali até Mogi. O meu cliente ele está ali, do fundo do Vale até Mogi. Quando é um show muito específico, eu atraio o pessoal do sul de Minas também, tá? Mas o meu público está mais ou menos ali entre o fundo do Vale até Mogi. Eu não tenho como medir, né? Sim. Mas eu tenho certeza que se a gente tiver atrativos aí, legais, bares temáticos, enfim, com diferenciados e tal, com certeza atrai, porque o jovem é a mobilidade, né, muito grande. Sim. Assim, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque quando a pessoa vai comprar o convite, hoje em dia a maioria deles compra isso pela internet, principalmente a pessoa de fora, né? O cara que já está em São José, às vezes deixa para comprar na hora, mas o cara que está de fora, ele tem que comprar pela internet, ele vai numa tiqueteira, preenche um cadastro, e isso nos baliza para ter de onde o cara está vindo, a quantidade que você vai. A gente tem parceria com alguns hotéis aqui na cidade, então eu já monitoro através do hotel também quantas pessoas estão sendo hospedadas, o hotel vai passando essa relação para a gente, sabe? Então eu consigo mensurar exatamente quem vem, de onde vem. Então... E tendo atração, as pessoas vão, né? A gente vê até cidades menores, as pessoas saem mesmo de longe para ir, quando é alguma coisa atrativa. A gente sai daqui para São Paulo, né? Como ele disse, eu agora já faz um tempo não, mas eu já fui a muitos shows em São Paulo. Então, quando tem uma coisa legal, o pessoal vai mesmo. A gente vai para lá, as pessoas do entorno vêm para cá também, sul de Minas. Eu no restaurante, que não é uma outra história, mas final de semana a gente recebe gente do Vale, de Campinas, São Paulo. O pessoal vai lá para comer, né? Assim, existe então uma movimentação, sim, atrás de coisas interessantes. Só para vocês terem uma ideia, teve evento que nós chegamos a receber 110 ônibus. Nossa! 110 ônibus vindo de fora. Vezes 40 pessoas por ônibus, né? Então, assim, tanto é que nós tivemos até que alugar uma área secundária para fazer estacionamento para os ônibus, porque senão lá no nosso estacionamento, embora eu tenha 1.100 vagas, não ia caber todos os ônibus. Mas 10 ônibus é bastante. É bastante coisa. E então, vocês falaram diálogo, é um dos caminhos para a gente tentar mudar essa situação, deixar as regras mais claras. O empresariado aqui da cidade também é unido, conversa com frequência, justamente para tentar reverter essa situação, apresentando propostas. Então, como que é essa mobilização nesse setor? É um pouco complicado, não é? Eu, presidente do sindicato há 10 anos, gostaria que fosse muito mais unido. O que a gente vê, em algumas situações limite, todo mundo reclama, não sei o que, xinga. E aí a gente falou, então vamos fazer essa proposta de lei. E assim, quem melhor para ajudar a escrever isso? Claro, tem um advogado, tem uma estrutura assim, vamos chamar os donos de bar. A gente está falando isso, o que vocês acham? Isso, o que vocês acham? Primeira reunião apareceram uns 2 ou 3, segunda reunião não apareceu mais ninguém. E aí a gente fez assim mesmo, a ideia era fazer, e a gente fez assim mesmo. E assim, na hora de reclamar, a pessoa reclama, mas na hora, então vamos perder uma horinha, sentar lá para
para fazer, o pessoal não foi, não compareceu. Mas foi feito, tendo como referência o que já funciona em outras cidades, Belo Horizonte, Campinas. Usar as não me lembro. referências eu acho que é E aí a importante. gente juntou tudo e tirou uma proposta nossa, ajustou para a nossa realidade. O que nós estamos querendo não é inventar roda. Exatamente. Simplesmente copiar aquilo que está dando certo em algum outro lugar. E outra, porque se está dando certo lá, é porque resolveram a equação munícipe, o poder público e o empresário. Quer dizer, você não pode fazer um negócio e o munícipe que se vire, não pode fazer isso. Então, se está funcionando lá, a gente imagina que isso tenha sido resolvido. E vamos fazer aqui também. E rapidamente, há 2 anos atrás teve aquele boom da pandemia, agora que muitos estabelecimentos estão começando a se reerguer, como que foi também nesse sentido? Óbvio, afetou todo mundo, né? Tiveram muitas pessoas que tiveram de fechar as portas e tudo mais. Como que vocês acham que a cidade de São José também deu suporte, estrutura para isso? Vocês avaliam que a cidade saiu bem ou não desse quase pós-pandemia desse setor? Durante a pandemia, a gente sofreu bastante, assim, sofremos as restrições do governo estadual, né? Não abre em tal horário, não pode atender público, no nosso caso, só delivery. Como é que um bar noturno vai vender o quê? Vai vender música? Sabe? Então, assim, a vida noturna, quem trabalhava com vida noturna, né, com bares com música e tal, esses assim, tiveram que se reinventar pouco para sobreviver. Os restaurantes deixaram de atender o público, passaram a vender por delivery, enfim. Mas foi muita restrição. Eu participei de várias reuniões com o prefeito. Depois, as reuniões, o prefeito saiu do circuito, a gente começou a conversar com o comitê do combate ao Covid de São José. Fui lá junto com o pessoal de buffet, voltei com o pessoal, enfim, fui umas 4, 5 reuniões deles para ter, olha, gente, se o transporte público vai todo mundo junto, por que um restaurante, um bar com distanciamento não pode funcionar? Então, eu acho que o Felício, né, que era o prefeito, ele tentou algumas coisas, brigou trombou, digamos assim, brigou não, mas trombou com o governador, né, Dória, e não conseguiu, reverteu. A gente conseguiu uma liminar para voltar a abrir, foi no final do ano, a liminar ficou válida por umas 7 horas, a gente estava começando a comemorar, ela foi assim, foi fazer compra do estoque e não deu tempo de acabar a compra, já tinha acabado a liminar, tinha derrubado a liminar. E o que acontece hoje, saímos da crise, 2021, agosto, a gente foi retomando, ampliando os horários, e o que acontece hoje é que falta mão de obra. Falta mão de obra para o nosso setor. Por quê? Durante a pandemia, muitas pessoas que perderam emprego no nosso setor tiveram que se virar para sobreviver. Aí começaram um outro negócio, se mudaram de São José, começaram a fazer lá no fundo de casa comida. E assim, algumas pessoas, não sei, eu não tenho como ter números, mas elas saíram do setor, pararam de trabalhar. E aí a gente não conseguiu repor essa mão de obra. E hoje falta mão de obra. Eu conheço vários restaurantes que têm vaga para cozinheiro, vaga para garçom, vaga para copeiro e não consegue suprir a vaga. Então, é uma coisa meio complicada, mas hoje a realidade é essa. Tá joia. Bom, Vinícius, a gente vai voltar nesse assunto depois do intervalo. A gente vai fazer agora a nossa última pausa aqui no Diálogos da Cidade. No próximo bloco, nós voltamos para falar sobre a noite em São José dos Campos. Voltamos já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Bom, e nesse terceiro e último bloco, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão da pandemia. Vinícius, quer fazer algum comentário sobre o assunto? Não gosto muito de falar de pandemia, não. A pandemia foi doída pra gente, assim. Estava conversando aqui com vocês no intervalo, que assim, nós fomos o primeiro que paramos, o último que voltamos. Então assim, e diferente do restaurante, a gente não conseguia fazer parcial, não conseguia fazer delivery, não conseguia fazer nada.
Simplesmente a gente teve que fechar, esperar para poder voltar. Então, pandemia para mim eu prefiro deixar para trás, vamos olhar daqui para frente só. Exatamente. Olha só, a gente pegou um dado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de São José dos Campos. Eles passaram para a gente que entre 2019 e junho de 2022 foram abertas 668 estabelecimentos aqui na cidade. Aí quando a gente fala de estabelecimento é uma coisa mais ampla, bares, restaurantes, casas noturnas, enfim. Queria que vocês fizessem uma avaliação desse número. Vocês acham que é isso, está no caminho, bacana, tem muito a melhorar? Olha, eu acho que isso aí tem muito a ver, eu imagino, né? A gente não tem os dados e não tem o histórico, né? Mas que isso aí tenha a ver mais depois de 2020, principalmente, que muita gente perdeu emprego nas empresas, na indústria principalmente, e aí ele pega e precisa fazer alguma coisa. Normalmente a primeira opção é abrir um bar. Não a primeira, mas uma das opções, digamos assim, é abrir um bar. Porque o bar todo mundo precisa comer e é só, na verdade, porção e revender, né? Muita coisa só, ele compra a cerveja, gela e revende, ele não tem que manusear, enfim, de transformar aquilo em muita coisa. Então é um investimento que a pessoa acha que é com um certo retorno garantido, mas na verdade um restaurante ou mesmo um bar é muito mais complicado que isso, porque quando você começa a ver, tem a parte trabalhista, a parte fiscal, você tem que ter um contador, aí começa a envolver tanta coisa que na hora que você vê, você fala, nossa, não era só cozinhar e vender, mas para isso acontecer, tem um monte de coisa que tem que acontecer antes. E agora, né, voltando, eu só acabei falando, eu acho que faz sentido sim, essa quantidade de bares faz sentido, e também a vida média de um bar ou de uma empresa, né, no Brasil, eu acho que 50% não passa do segundo ano. Não tem suporte financeiro, não tem apoio financeiro do governo, a pessoa, se ela abriu, ela gastou uma boa parte do dinheiro, não ficou com capital de giro. Então tem uma série de coisas que muita gente não presta atenção na hora de abrir. E aí queima na largada. Vai um pouquinho pela emoção, né? Aí muita gente, complicado. quem abre por necessidade, às vezes não tem Sim. realmente esse tempo de preparo, fazer cursos. Isso. Não é Sebrae, simplesmente não abrir, tem que né? procurar o Sebrae Precisa abrir, de né? toda uma rede por trás Precisa. disso. Quer complementar alguma coisa? Acompanha o relator ali. Outro ponto que eu queria tocar com vocês é em relação aos fluxos. São José dos Campos, sobretudo antes da pandemia, vinha sofrendo com a questão dos fluxos aqui na cidade. Aí quando a gente fala fluxos, tanto nos bairros mais afastados, periféricos, quanto em bairros de classe média alta, como Sim. Urbanova, Sim. por exemplo. Vocês acreditam que é mais um modismo dos jovens ou acham que pode ser falta de opção? Vocês têm... como que vocês avaliam essa questão? Não. O fluxo começou na pandemia, porque o jovem não conseguia mais ficar em casa, né? Aquela política do fica em casa não estava dando certo. Você não consegue manter uma família numerosa, principalmente nos bairros de baixa renda, que são casas menores, você não consegue deixar pessoal em casa. Então, o que foi? A galera foi para a rua. Nós, nos estabelecimentos de shows, estávamos proibidos de trabalhar. Nem parcial não podia fazer. Assim, numa casa que nem a nossa lá, cabe 5.000 pessoas, eu não podia colocar 1.000. Então, assim, 20% da capacidade, não podia. Então, essa criançada, o que eles fizeram? Compra na adega uma bebida barata de procedência duvidosa, abre o porta-mala do carro, estaciona em qualquer lugar. É a maneira que eles acharam de se divertir, de arrumar um entretenimento temporário ali. Então, assim, a prefeitura tinha realmente dificuldade para combater isso. Por quê? Porque eram muitos. Hoje em dia, nós não temos esse problema mais. Por quê? Porque as baladas voltaram a funcionar, os barzinhos voltaram a funcionar, as casas de show estão trabalhando aí a todo vapor. Então, ele tem uma opção legal e lícita para se divertir. E é isso que ele procura. Eles só foram para a rua e para os fluxos exclusivamente por falta de opção.
Antônio, sua visão é semelhante, diferente? Não, eu acho assim que o que ele falou tem razão. Durante o período, né, da pandemia, realmente o fluxo assim aconteceu. Mas na verdade, Vinícius, os fluxos começaram bem antes da pandemia. Eu já estou falando porque eu participei de reuniões aqui como sindicato, com o poder público, com polícia militar, com o pessoal da Guarda Municipal, tentando como bloquear ou como impedir que os fluxos acontecessem. A Anchieta, inclusive, que é Isso uma que eu ia citar. avenida cheia de bares, restaurantes, sofreu bastante com sofreu isso, bastante, não é inclusive, numa das reuniões, o coronel, na verdade era o tenente-coronel da PM, ele falou uma coisa que a gente não está acostumado com esse tipo. Ele virou e assim, nos bairros acontecia o fluxo e começou a acontecer na Anchieta. Ele virou e falou assim: se a gente perder o centro, nós perdemos a cidade. Se a gente não conseguir bloquear esse tipo de coisa no centro, que é a Anchieta, que não estava acontecendo, nós perdemos a cidade. Então eles montaram, assim, foi combinado lá, operações, né, não só uma, mas várias, assim, para realmente bloquear, e conseguiram tirar de lá. Mas os fluxos na periferia já vinham acontecendo, e aí a gente não sabe exatamente se quem banca isso, né? Quer dizer, porque tem tráfico de droga, tem menor consumindo bebida alcoólica. Que é um dos maiores problemas. Tem, assim, exposição de corpos, enfim, tem uma série de coisas que acontecem, a gente, diversão. Não tem lei. Não tem lei, né? E o mais engraçado, assim, que trabalha comigo, né, umas pessoas que moram num bairro, num dos bairros que acontecia, falou assim: Júnior, todo sábado, tal hora, começa o fluxo em tal lugar. Eu falei: mas a polícia não sabe? Sabe. Eu falei: mas eles não vão lá? Não, o negócio começa às 9, eles aparecem às 2. Não estou criticando a polícia militar, é um fato, tá? Não, pelo amor de Deus, eu não entendo nada dessa parte de segurança, né? Não posso dar palpite numa coisa que eu não entendo. Mas isso é fato. Era fato, né? Então, assim, realmente, e isso precisa ser um amigo que mora na Urbanova, que no condomínio dele, ele mora perto do muro, ele fica olhando a casa dele, do lado de fora, assim, do lado de fora do condomínio, do muro, né, do condomínio, aquele monte de gente, som alto do carro, bebida, racha, cantando pneu, moto, fazendo aqueles bololô, aquelas coisas. Senhora. Ele falou: cara, eu mudei para um lugar tranquilo, um padrão lá em cima, mas não consegue descansar, não consegue, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que ser, primeiro, pelos riscos, né, que acontecem, e também as casas estabelecidas deixam de vender os seus produtos. Quer dizer, se a gente conseguir fazer uma balada, fazer esse pessoal ir para uma balada, não importa se é na Urbanova, se é no Campo dos Alemães, ou se é do Santo Inês, não importa onde é. Você tem um estabelecimento trabalhando dentro da lei, tudo né, certinho, gerando emprego, gerando onde receita. Você consegue oferecer segurança. Segurança. E aí sim, essas pessoas... E isso é o correto. Agora, né, como fazer? O pessoal da Avenida Itália, que a gente citou, em Taubaté, eles tiveram um problema com isso também. Porque juntava uma turma, parava na Avenida Itália, em frente ao bar, o cara saía com um cooler, e os amigos tomando cerveja na frente do bar de alguém, música alta, reclamavam, começavam a querer multar ou punir o dono do bar, falou: mas eu não tenho nada a ver com isso, aqui são essas pessoas que estão aqui, enfim. E eu participei também de algumas discussões lá, mas tudo parece que foi resolvido também. Tem que estar atuando sempre, né? Tem. E a gente falou sobre, pegando esse gancho dos jovens, vocês acreditam que São José dos Campos hoje é uma cidade que realmente, em termos econômicos, de opções mais elitizadas, mais baratas, São José está se especificando num nicho, ou vocês acham que não? Tem opção para todos os gostos, para todos os bolsos também? Como que vocês avaliam que, ou para mais gente de fora, mais opção para as pessoas da cidade mesmo? Como que vocês acreditam que São José está encaminhando hoje? Para uma coisa mais democrática ou não? É um nicho específico? Eu acho que é mais democrático mesmo. Por exemplo, a gente vê no Aquários, tem lá os espaços, tem um monte de gente abrindo, um monte de gente, coisa acontecendo, mas que é um nicho específico com um nível de poder aquisitivo
alto. Mas também nos bairros tem também, assim, não olhando só aí, mas olhando nos bairros, as pessoas estão abrindo, estão se estruturando para receber. Sim, claro que tem a adega que vai vender o copão. Sim. Mas você tem uns bistrôs que vendem Mas nos tem os bistrôs, restaurantes. sim, entendeu? Tem, eu acho que Os pratos tem caríssimos. para todo mundo, tem para todo tipo de gosto, todo tipo de bolso, sim. Vinícius? Não, eu também acho que é super pontuação? democrático. Gente, se o cara quer um serviço um pouco mais barato, mais simples, ele consegue. Se ele quer algo altamente requintado, ele também consegue. Sim, Eu acho que sim. São José está bem eclético nessa parte. Acho que a gente não fica devendo nada para a cidade nenhuma. Uhum. E, Antônio, você, além de presidente dos senhores, também é dono de um restaurante bem tradicional aqui na cidade. A gente conversava no intervalo que tem uma ideia de tentar tornar a cidade como uma potência, não só como no turismo, e acaba fortalecendo à noite os outros setores também. A gente falou do Destination, inclusive, recentemente gravamos um programa para falar sobre turismo em São José, falamos também de toda essa movimentação de empresários, e você está nessa equipe, né, o seu restaurante é um dos que estão cadastrados. Conta, o que você acha que ainda precisa ser feito? Você acha que é um movimento bacana que está sendo feito nesse sentido? Sim, o restaurante, ele faz parte, né, a gente colocou como ele é um associado do Destination. E o objetivo do Destination é exatamente isso, é estimular o turismo. E como a gente, como senhores, o sindicato tem uma função específica, mas a gente vem trabalhando o turismo há muito tempo. Desde o governo Eduardo Cury, do prefeito, né, ex-prefeito, que a gente já vem conversando com os prefeitos que passaram, a gente mostrando e falando que a atividade econômica, turismo, ela é muito importante, muito interessante. O mundo inteiro consegue crescer, consegue fazer com que esse setor ele gere muito emprego, muito imposto. E aqui a gente vem tentando também. O Destination é um que está tentando. O Maurício, né, que é o presidente, Maurício Guizar, ele já fez a primeira edição no Parque Vicentina Aranha. Teve agora a segunda edição. Isso, a segunda edição José também teve, e é sucesso, né, assim, as pessoas vão mesmo. Então, só que esse tipo de ação, ela usa mais as pessoas da cidade. O que nós precisamos, na verdade, vou falar, gente nova e dinheiro novo. O que eu quero dizer? Precisamos de eventos que tragam pessoas de fora. Como é que fala? Dos cardiologistas. Ele está com um projeto bacana lá do Ironman, de trazer eventos. Diversas áreas, tipo de coisa, né? esse tipo de coisa mesmo, que a gente tem que fazer eventos que atraiam pessoas de fora para somar com quem já é aqui. E quando você faz uma atividade dessa, a cidade toda ganha. Não é que bar, restaurante, hotel ganham. A cidade toda ganha. Sim, porque o Uber ganha. O shopping ganha. A geração de emprego, né? Supermercado, posto de gasolina, a empresa que vende passagem, programa, coisa de turismo, de visita, aí o litoral, a montanha, Aparecida, quer dizer, movimenta as cidades tudo. próximas, né, que é uma região nós estamos também. do lado do maior polo emissor de turista da América Latina, que é São Paulo. E nós aqui temos que pensar como região, não São José especificamente. São José é a porta de entrada para as pessoas. Mas nós temos o Litoral Norte, nós temos São Francisco Xavier, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio, Campos do Jordão, nós temos o turismo religioso, que aí você vai... De Aparecida. Você tem o turismo histórico, que você vai para o fundo do vale com as fazendas do café. Então, a gente tem que desenvolver isso em conjunto com as outras cidades para trazer gente. São Paulo está aqui do lado. Sim, uma vai levando Você entendeu? Trazer gente, né? E aí isso tudo faz com que faria, né, com que a nossa região crescesse. Tá certo, gente. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Queria agradecer vocês por terem dividido esse tempinho com a gente. Eu acredito que foi um bate-papo bastante enriquecedor para o pessoal que está em casa. Foi bacana. Legal, eu agradeço a oportunidade, a gente está à disposição, né, assim,
para falar sobre o tema e trabalhar, além de falar, trabalhar também para que essas coisas aconteçam. Então, obrigado pelo convite. Quiser ir uma hora mostrar um evento noturno lá, o Palácio está à disposição. Tá joia, gente. Obrigada. Bom, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Você que não pegou, de repente, o programa completo, você pode assistir na íntegra pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. E não deixa de curtir também o nosso programa no Instagram, @Diálogos da Cidade na TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.